Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro aspecto muito importante para você e eu entendermos, a fim de compreendermos o estudo que faremos sobre a carta de Paulo aos Romanos, é analisarmos a decisão do Concílio de Jerusalém a respeito dos gentios que se tornassem cristãos. Hoje e amanhã faremos uma análise de Atos capítulo 15, porque esse contexto histórico será muito importante para você compreender a posição de Paulo a respeito da lei nos escritos dele. Muitos cristãos na atualidade têm uma compreensão distorcida a respeito do que Paulo afirmou sobre a lei, porque não consideram este contexto histórico de uma forma mais ampla. Ontem nós aprendemos que para Paulo a palavra lei refere-se aos escritos de Moisés, se refere às instruções de Deus como um todo. Porém, há aspectos da lei diferentes. E vimos ontem que o aspecto moral da lei tem um certo destaque porque em Êxodo 31:18 Deus escreve esta parte da lei com o seu próprio dedo. Porém, muitos cristãos, muitos judeus cristãos, tinham ainda uma dúvida, tinham ainda um problema. Como que um não-judeu pode ser salvo sem primeiro se tornar judeu para depois se tornar cristão? Eles achavam que uma pessoa não poderia se tornar cristã diretamente. Tinha que primeiro ser judia, circuncidando-se, para depois se transformar numa pessoa cristã. Paulo quis acabar com este conceito. Em Gálatas 3, por exemplo, o apóstolo Paulo foi muito claro em dizer, nos versos 28 e 29, que em Cristo não há judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo. E que todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele pela fé é filho de Abraão. Só que Paulo tomou uma postura muito sábia e inteligente, antes de ele detalhar melhor ainda a sua teologia. Em Atos capítulo 15, percebemos que quando surgiu essa divergência, se um novo cristão deveria ou não se circuncidar, ou seja, tornar-se judeu primeiro para depois tornar-se cristão, o apóstolo Paulo submeteu essa questão à liderança da igreja em Jerusalém, para que isso fosse decidido com a ajuda da igreja. Acompanhe-me na leitura de Atos capítulo 15 a partir do verso 1. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. Veja que interessante. Paulo, antes de detalhar a sua teologia, buscou orientação com a igreja, não fora dela. Muitas pessoas pregam que a verdadeira reforma espiritual ou reavivamento ocorre fora da igreja. Essas pessoas estão sendo usadas pelo demônio. A verdadeira reforma e reavivamento ocorre na igreja, não é fora da igreja. Quem quer tirar-nos da igreja é o demônio, não é Jesus Cristo. Jesus nos chama para melhorarmos a igreja com a nossa boa influência e não para sairmos dela. Se Paulo buscou orientação teológica com a igreja para amadurecer seus conceitos e poder ensinar as pessoas, imagine nós. Com isso nós aprendemos, amigo ouvinte, que além do apóstolo Paulo demonstrar que a graça está disponível para judeus e não judeus unicamente pela fé em Cristo, para ele detalhar melhor a sua teologia, ele buscou orientação com a igreja. Por isso você e eu não somos ilhas isoladas. É mais do que natural nós não concordarmos com tudo aquilo que a liderança da nossa igreja diz. Isso é natural. Seres humanos não são obrigados a concordar com tudo. Agora, em relação àquilo que está claramente revelado nas Escrituras, nós precisamos sempre nos posicionarmos ao lado da Bíblia e ao lado da igreja.
E aquilo que não está tão claro nas Escrituras, precisamos tratar pessoalmente com os nossos líderes e não criarmos divergências desnecessárias. A falta de unidade é uma das estratégias de Satanás para dividir o corpo de Cristo e atrasar a pregação do Evangelho, para que Satanás tenha mais tempo de vida. Então sejamos maduros, nos submetamos a todo o corpo eclesiástico para certas decisões e quando, obviamente, não for possível concordarmos com alguma decisão, que saibamos discordar com respeito, com cavalheirismo, com cristianismo, não fazendo como muitos usando as redes sociais para difamar os líderes da igreja. Não foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. Que Deus abençoe os seus passos. Amanhã daremos sequência a mais Lições da Bíblia, se Deus assim o permitir. Fique na paz de Cristo, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.